Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 14. Bons estudos! Hoje, nós vamos voltar a um assunto muito delicado. Operações com potências. Não tem nada a ver nem com os Estados Unidos, nem com a Rússia. Uma potência em matemática, como você deve se lembrar, é uma multiplicação com fatores todos iguais. Calma. Já vamos recordar o assunto, porque as operações com potências estão de volta. Na teleaula de hoje, vamos recordar como é que se fazem cálculos com números extraordinariamente grandes. Vamos saber como é que os astrônomos reduzem esses números em operações bem simples. E vamos aprender até como se trabalha com potências negativas. Antes de mais nada, vamos deixar bem claro o que é uma potência em matemática. Veja esse exemplo. 2 elevado a 5. O número 2 é a base. O número 5 é o expoente. O expoente indica quantas vezes a base aparece como fator. Ou seja, 2 deve ser multiplicado 5 vezes. Assim. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Agora você deve estar se perguntando, para que é que serve esse negócio? A resposta está escrita nas estrelas. Meu Deus, quantas estrelas, hein, Vicente? É, dá o que pensar, né? Peraí, como dá o que pensar? Como dá o que pensar? Na grandeza disso tudo, Gil. Você faz ideia da distância que essas estrelas estão da gente? Isso eu não faço a menor ideia. É, mas é muita grandeza, viu, meu irmão? É muito. Peraí, você tá falando religiosamente? Não. Tô falando matematicamente mesmo. Ah, bom. Pensa comigo, a maior velocidade é a da luz, não é? É, tá Ela certo. é tão rápida que ela demora 1 segundo só pra vir da Lua até aqui, não é impressionante? É impressionante. Agora, vem cá, e o Sol? Quanto tempo a luz levaria do Sol até aqui, por exemplo? O Sol, nosso velho amigo Sol, esse já tá muito mais longe. Ele tá a 150 milhões de quilômetros da Terra. E mesmo assim, a luz leva só 8 minutos e meio para vir de lá até aqui. 8 minutos e meio? É isso aí. Uau, hein, Vicente? É, mas sabe o que eu fico pensando? Para quem está querendo estudar matemática, na verdade, lidar com esses números gigantescos acaba se transformando num grande problema. Não é? É mesmo, viu? Eu fico pensando, olha, como é que esses caras que estudam astronomia conseguem fazer conta com tantos números assim, hein? Eu não sei. É um negócio pra se Não pensar, sei. viu? Tá aí uma rapaz? coisa que eu nunca investiguei a fundo, viu? Mas eu investiguei esse assunto a fundo e descobri coisas bem interessantes. Veja, os astrônomos usam uma unidade especial para medir essas distâncias celestes. Essa unidade se chama ano-luz. Ano-luz, bonito nome, né? Ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. E sabe quanto é que a luz percorre em um ano? Segura aí que o número é bem grande. 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Esse é o valor de um ano-luz. Não é bolinho. Mas as distâncias no espaço costumam ser ainda bem maiores do que essa. Sabe qual a distância entre a Terra e Próxima Centauri? A segunda estrela mais próxima daqui? A distância é 4 vezes maior. 4 anos-luz. Mas essa estrela ainda é aqui pertinho. Imagine aquelas estrelas que ficam a bilhões de anos-luz daqui. Realmente, além de trabalhar com essa medida de anos-luz, os astrônomos precisaram usar um jeito bem mais fácil de fazer as contas.
Nós estamos aqui nesse observatório para conferir com o astrônomo como ele faz essas contas com números tão grandes como esses de bilhões de anos-luz. Usa-se notação científica, que é uma forma de representar os números decompondo-os em suas potências de 10. Assim, por exemplo, o ano-luz é igual a 9,5 trilhões de quilômetros, como está aqui. 9,5 trilhões é igual a 950 bilhões vezes 10, que é igual a 95 bilhões vezes 10 ao quadrado, ou 100, que é igual a 9,5 bilhões vezes 10 ao cubo, ou vezes 1000, que é igual a 950 milhões vezes 10 na quarta. E assim sucessivamente, o ano-luz é igual a 9,5 vezes 10 na 12 quilômetros, ou seja, se representou o mesmo número de uma maneira mais concisa. Você viu? Aquele número enorme do ano-luz, com o uso da potência, ficou assim: 9,5 vezes 10 elevado a 12. Agora, para facilitar as nossas operações, vamos representar a base da potência pela letra A. Olha só como a gente vai multiplicar duas potências que tenham a mesma base. A elevado a 3 vezes A elevado a 2. O que você me diz dessa operação? Não tem mistério. A elevado a 3 são 3As. A elevado a 2 são 2As. Isso é o mesmo que somar as potências das bases. Ou seja, A elevado a 3 mais 2, que é igual a elevado a 5. Em matemática, nós costumamos escrever essa propriedade. A elevado a m vezes A elevado a n igual a A elevado a m mais n. Anote bem essa propriedade. Você vai resolver um monte de contas com ela. Na verdade, você acaba de conhecer a primeira propriedade das operações com potências. Essa propriedade pode ser explicada nas seguintes palavras. Para multiplicar potências de mesma base, mantém-se a base e somam-se os expoentes. Rapaz, que legal, Vicente. Olha lá, ó. Sabe de uma coisa, Gil? Fala, fala. Cheguei à conclusão que é mais fácil fazer contas quando a gente conhece as propriedades das operações com potências. Propriedade? Mas por acaso isso é propriedade de alguém, Vicente? Ah, Não, Gil, não é propriedade de ninguém, é de toda a humanidade. O conhecimento é universal, sabe? Peraí. Então vamos socializar essa propriedade. Ó, então me conta aqui, olha. Vou te mostrar. Como é que é que... Vou te mostrar. Tá. Vou te mostrar em cima desse exemplo aqui, que fica mais fácil a gente entender na prática a propriedade. Ó, ele explica como dividir potências de mesma base. Aqui, A elevado a 6 dividido por A elevado a 2. Sabe fazer isso aqui? Isso é, quer ver, olha. A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, dividido por A, vezes A. A letra A tinha aparecido 6 vezes, mas 2 foram canceladas. Temos que A elevado a sexta dividido por A elevado a segunda é igual a A elevado a 6 menos 2, que é igual a A elevado a 4. Interessante. Temos aqui a propriedade número 2. A elevado a m dividido por A elevado a n é igual a A elevado a m menos n. Traduzindo a segunda propriedade das operações com potências em palavras. Para dividir potências de mesma base, mantemos a base e subtraímos os expoentes. Conservar a base, subtrair expoentes. Essa história de operações com potências está me levando a uma pergunta, viu, Vicente? Que pergunta, Gil? Olha, a gente já sabe quanto vale o número elevado a 2, a 3 ou a qualquer potência, tá certo? Tá certo. Agora, eu queria saber quanto é que vale um número elevado a 0, por exemplo. A 0? Não é isso? Isto requer uma investigação, hein?
E daí você me perguntaria, e A elevado a zero? Bom, seria uma multiplicação onde todos os fatores são iguais ao A. Quantos fatores existem? 0 fatores. É óbvio que no seu conceito de potência isso não tem sentido. Mas a matemática precisa desse conceito. Assim, os matemáticos convencionaram. A elevado a zero é igual a 1. Em outras palavras, qualquer número não nulo, diferente de zero, elevado a zero, é igual a 1. Isto é uma convenção. Esta convenção deve ser coerente com aplicações posteriores. Quer ver? O valor 1, sendo igual a A sobre A, é o mesmo que A elevado a 1 sobre A elevado a 1. Ou seja, A elevado a 1 menos 1, que por sua vez é igual a A elevado a zero. Portanto, A elevado a zero pode equivaler a 1. Isso que você acabou de ver não é uma demonstração com potências de expoente zero. É apenas a comprovação que convencionarmos que A elevado a zero é igual a 1 é uma boa convenção. Ela satisfaz as propriedades já estudadas e garante que não haja contradição com outras propriedades que você vai estudar. Olha, essa definição é muito boa, mas ela me leva a um outro questionamento, viu, Vicente? Manda, Gil, o que foi? Olha, a gente já conhece a regra quando o expoente é maior do que zero. Também já conhece a regra quando o expoente é zero mesmo. Tá. Mas qual será a regra quando o expoente é menor do que zero? Ou seja, quando o expoente é negativo? Expoente negativo? Exatamente. Acho que mais uma vez vamos precisar de uma investigação, hein? Eu já investiguei o assunto e por isso mesmo já sabia que mais cedo ou mais tarde essa questão ia acabar caindo na minha mão. Mas vamos investigar. Em primeiro lugar, vamos definir matematicamente o que é uma potência de expoente negativo. A definição fica clara com esta equação. A base sendo A elevado a uma potência negativa menos n é igual a 1 sobre A elevado a n, certo? Então, vamos a um exemplo. 2 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 2 elevado a 3, que por sua vez é igual a 1 sobre 8. Está aí então um exemplo. Agora você vai conhecer a utilidade prática das potências de expoente negativo. É um caso que eu andei investigando de um vírus microscópico. É isso mesmo, um vírus, o vírus da hepatite. Ele mede 0,0000005 centímetros. Pergunta: como é que você acha que os cientistas trabalham com esse número? Resposta: eles trabalham com potência de expoente negativo. Veja, 0,0000005 é igual a 0,00005 vezes 10 elevado a menos 1, que é igual a 0,0005 vezes 10 elevado a menos 2, que é igual a 0,005 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual a 0,05 vezes 10 elevado a menos 4, que é igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 5, que finalmente é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6 centímetros. Tá aí o tamanho do vírus. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a fazer operações com potências. Aprendeu como é que se faz o cálculo de medidas astronômicas, como a distância entre a Terra e as estrelas, usando a potência de 10, que os astrônomos usam na notação científica. E aprendeu também quais são as principais propriedades das operações com potências. Bem, depois de dominar as operações com potências, seus conhecimentos de matemática estão bem mais potentes, hein? Já pensou? Agora, com um pouco de prática, você pode calcular até as distâncias entre as estrelas.
Para quem estuda matemática, o céu é o limite, ou não. Na nossa próxima teleaula, nós vamos expandir ainda mais os nossos conhecimentos. Então, até lá.